Fica ligado na parada, porque hoje a gente vai conversar aqui a respeito da pontuação da Série B. Quantos pontos para não cair e quantos pontos para subir. Mas isso é daqui a pouco. Agora você se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Você, amigo que acompanha o blog do Murta, está acostumado que há muito tempo a gente, quando termina os jogos de ida, seja da Série A ou seja da Série B, já que a fórmula de disputa das duas competições é a mesma, a gente faz aqui o cálculo da pontuação de quantos pontos são necessários para você subir e quantos pontos são necessários para você escapar do rebaixamento. E todos os anos, mas todos os anos mesmo, vocês podem procurar os arquivos no blog do Murta e cotejar com os resultados no sítio eletrônico da CBF. Todos os anos o blog do Murta crava na mosca o número de pontos para não cair e o número de pontos para subir. E este ano a gente está fazendo um pouco diferente, vai trazer essa situação aqui no Bola no Ar para que você fique por dentro do que vai acontecer. Então, primeiro, trabalhando com a Série B, saiba a pontuação para você não cair e a pontuação para você subir. Então vamos lá. Para você não cair, é preciso que você atinja a marca de 55 pontos. 5. Mas isto é para que você consiga ter uma pontuação onde você não precise de nenhuma combinação de resultado. Mas, atenção, você pode também não cair com 54, 53 e com 52 pontos. 52 pontos podem salvar você de não cair, mas 55 é o número que garante que você não vai cair e não vai precisar estar fazendo aquela soma. Não, mas se o time A empatar com o time B, o time C perder do time D, o time E golear o time F, não. 55 pontos está tranquilo, você não cai. Então atenção, você que está fazendo aí continha de 46 pontos, atenção, muita atenção. Estes números não podem ser colocados no Campeonato Brasileiro da Série B deste ano de 20. Por quê? Porque a cada ano o índice técnico da competição é diferente. Então, a depender do índice técnico, você pode precisar de mais pontos ou menos pontos do que esses 46 que todo mundo, sem fazer cálculo algum, jura de pé junto que salva. Salvou um dia em um determinado campeonato que teve um determinado aproveitamento, ou seja, um determinado índice técnico. Mas com o índice atual do Campeonato da Série B deste ano de 20, eu afirmo sem medo de errar, 55 pontos é o número que vai garantir que você vai permanecer na Série B. Lembre-se, pode até você permanecer com 54, com 53 ou com 52, mas 55 é o ponto onde você não cai e não depende de ninguém. Isto para não cair. Agora vamos para que você consiga subir, ter acesso para a Série A. Aí a coisa já aumenta um pouco. São 65 pontos. E mais uma vez eu digo, quando a gente está falando de 65 pontos, é que você sobe sem depender de ninguém. Mas de repente você pode subir com 64, com 63 e até com 62 pontos. Então são esses os números. Estamos fazendo esse ano aqui no Bola no Ar, mas nos outros anos a gente trouxe esses números, esses detalhes no blog do Murta e todo ano a gente bateu, todo ano a gente cravou na mosca. Você pode cotejar pesquisando lá no blog do Murta e pesquisando no sítio eletrônico da CBF, vendo se os números batem ou não batem. Agora vamos ver a situação dos clubes de Alagoas, CRB e CSA. Começando com o CRB. O CRB, para subir, ele vai precisar ter um aproveitamento de 68% nos jogos agora da segunda fase da competição. Nos jogos de ida, né, o chamado turno de ida, o CRB teve um aproveitamento de 45,6%. Portanto, ele tem que agora, para atingir
mais 39 pontos, já que o CRB tem 26 pontos, para que ele faça a pontuação necessária para que ele suba, ele tem que fazer com que o rendimento dele na atual competição seja de 23 pontos percentuais a mais nos jogos de volta do que foi esse rendimento nos jogos de ida. Isso para que o CRB suba. E para o CRB não cair, ele precisa fazer mais 29 pontos, ou seja, ter um rendimento de 51% de aproveitamento nos jogos de volta. E com isso, ele precisa ter um índice percentual de 5,4 pontos a mais do que ele teve na primeira fase. Vamos agora analisar o CSA. O Centro Esportivo Alagoano, para não cair, precisa somar mais 27 pontos, ou seja, fazer 27 pontos agora nos jogos de volta do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso significa dizer que ele terá que ter um rendimento de 47% no segundo turno. O índice de aproveitamento dele no segundo turno terá que ser de 47%. Isso significa que ele precisa subir 2 pontos percentuais de rendimento a mais do que ele apresentou nos jogos de ida, o chamado, entre aspas, de primeiro turno. E para o CSA subir, para que ele retorne para a Série A, aquele sonho do torcedor lagoano depois que visitou a Série A ano passado, em 19, e ficou naquela promessa que vai voltar para a Série A agora em 20. Para isso, ele tem que somar mais 37 pontos. Repito, 37 pontos agora no jogo de volta. Isso significa dizer ter um rendimento de 64% nos jogos de volta. Um incremento, não é fácil, um incremento de 15 pontos percentuais no rendimento. Estes são os números do CSA. Vamos agora a um comparativo entre CSA e CRB. Para não cair, o CRB precisa fazer 29 pontos nos jogos de volta e o CSA 27 pontos. Para subir, o CRB precisa fazer 39 pontos e o CSA um pouco menos do que isso. O CSA precisa fazer exatamente 37 pontos. Resumo da ópera: com 55 pontos você não cai e não depende de ninguém para isso, e com 65 pontos, 65, você sobe sem depender de qualquer combinação de resultado. Portanto, ficam aí os números à disposição dos senhores e lembrem-se, eu estou tomando por base o índice de aproveitamento do campeonato deste ano. Não adianta chutar 46 pontos com base em que campeonato? Campeonato de 19, de 18, de 17, de 16, de 15, de 12, de 11? Não, você tem que fazer o cálculo em cima do índice de aproveitamento do atual campeonato. E tomando por base o índice de aproveitamento do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, os números são absolutamente estes. É o que penso. Um grande abraço a vocês. Até a próxima.